A maioria dos estudantes que se submete a uma avaliação, seja um vestibular ou algum exame nacional, já sai da sala de aula querendo saber o resultado, não é verdade? Mas em São Paulo, quem foi reprovado no Exame Nacional de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental ficou sem saber o que tinha errado. E para ter acesso às correções, tiveram que denunciar a situação. Perto dos 50 anos de idade, Marco decidiu voltar a estudar. Ele conta que teve que abandonar a escola ainda jovem para trabalhar e cuidar da família. A gente se preocupa muito em trabalhar, em adquirir bens e viver uma vida estável, né? Então a gente às vezes nem pensa em estudar, mas na realidade o estudo faz muita falta na vida da pessoa. Ele faz parte de um programa destinado a alunos que não cursaram ou concluíram as etapas da educação básica, como o ensino fundamental e o médio. No CEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, a presença é obrigatória apenas uma vez por mês. O restante fica por conta da dedicação e da vontade de aprender de cada um. Então, quando eu cheguei aqui em 2014, eu vim com uma determinação de eu terminar o meu fundamental, de eu terminar o meu ensino médio. Mas eu vejo que não é fácil, né? Mas eu tô aí, eu tô lutando. Eu venho de segunda a sexta, daí eu sempre vou lendo aqui bastante para poder decorar o máximo que puder. Você consegue se concentrar aqui no corredor? Consigo. Consigo mais aqui do que em casa. Hoje eu estou estudando para Química. Você já pensou? A cabecinha de 63 anos? Não é fácil não, né? No estado de São Paulo, há cerca de 90 mil alunos matriculados nesses centros de educação. E um dos requisitos para voltar para a escola é ter idade mínima de 18 anos. Se o candidato já tiver algum certificado de avaliação, ainda consegue avançar nos estudos, eliminando as matérias aprovadas. O aluno que fez exame de certificação, no caso do Enseja ou no caso do Enem, se ele não foi aprovado totalmente nesses exames de certificação, ele pode vir para o CEJA e ele terá a possibilidade de cumprir aqui na escola só aquelas disciplinas ou a área de conhecimento em que ele não conseguiu concluir no exame. É o caso da copeira Vanusa. Depois de criar os filhos, ela decidiu prestar de cara o Enseja, uma avaliação específica para quem está no nível fundamental. E assim, ter a chance de concluir em menos tempo os estudos. A gente faz uma redação, faz as provas e aí a gente fica querendo saber, né, como que foi, se eu fui bem, se eu não fui bem, porque redação é muito importante para a gente saber, né, onde estão os erros de português, pontuação e tudo mais, né? Então eu acabo até hoje não sabendo se eu fui bem em português ou não, se eu não fui porque eu fui reprovada, né? Tanto que eu paguei aqui, né? Mas eu não sei se foi pelas respostas ou se foi pela redação. Eu gostaria de saber aonde eu fui mal, né? A reclamação de Vanusa faz sentido. O direito do aluno à informação está previsto em lei, mas o INEP, responsável pelo exame, se negou a liberar o acesso às redações corrigidas. Por isso, os estudantes que se sentiram prejudicados denunciaram o caso ao Ministério Público, que entrou com uma ação na Justiça. Este advogado, especialista em direito educacional, concordou com a atuação do Ministério Público. No processo, o Instituto alegou não ter estrutura para disponibilizar a correção das provas. O Ministério Público questionou esse posicionamento do INEP para dizer como você não tem condições de atender 100 mil alunos se você tem condições de atender 8 milhões de alunos do Enem, por exemplo. Esse também foi o entendimento da primeira instância da Justiça Federal. A decisão ressalta que a estrutura oferecida pelo INEP aos milhões de candidatos do Enem é suficiente para atender os cerca de 100 mil alunos que prestam o exame do ensino fundamental. Com isso, o Instituto deverá permitir que os estudantes tenham acesso às provas de redação com as correções nos próximos exames do Enseja. O Enseja também poderia dar um feedback para os alunos, porque é importante para ele saber, né, onde ele foi bem e onde ele teve mais dificuldade. Caso ele não tenha conseguido concluir todas as áreas de conhecimento, as disciplinas, que ele possa se aprofundar, né, naqueles conteúdos que ele apresentou mais dificuldades e se preparar para o próximo exame, se for o caso,
Ou mesmo quando ele fizer matrícula numa escola ou na EJA de presença obrigatória ou flexível, ele já poder mostrar para o professor onde ele tem mais dificuldade para que o professor possa dar um subsídio maior, né, um apoio maior para aquele aluno, justamente naqueles conteúdos em que ele apresenta mais dificuldade. Em nota, o INEP informou que vai cumprir a decisão, mas não sabe de que forma irá colocar em prática. Em 2011, o órgão passou a ser obrigado a fornecer a correção das provas aos candidatos do Enem. Na época, foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o Instituto e o Ministério Público. O INEP recebe da empresa contratada, tem uma empresa que é contratada para realizar as provas, realizar os exames. Então ele recebe o INEP da empresa contratada, os espelhos das redações já digitalizados. Então ele já tem todo esse material digitalizado. Por que ele não pode disponibilizar para os alunos? Para a Vanusa, ter retorno também no ensino fundamental é um grande estímulo para seguir em frente. Pretendo ainda eliminar o ensino médio e o ano que vem ingressar na faculdade, para garantir não só o meu trabalho, que é muito importante, mas também seguir carreira na empresa da qual eu trabalho.